pessoal, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e hoje a gente vai falar sobre um mecanismo de propagação do calor chamado condução térmica. A condução térmica ocorre principalmente nos sólidos, através da vibração de suas moléculas. Por exemplo, você tem uma colher de metal, quando você aproxima essa colher de metal, ou qualquer material metálico de uma fonte de calor, próximo à sua mão, você, depois de alguns instantes, percebe que a temperatura aumentou. Ou seja, de alguma maneira, o calor se propagou até sua mão, através do metal. Esse processo é chamado de condução do calor. Existem na natureza materiais bons condutores e maus condutores de calor. Os maus condutores, materiais, são chamados de isolantes térmicos. Então, por que isso é importante? Por exemplo, na construção de um ônibus espacial, você tem que utilizar, a engenharia utiliza materiais que são, às vezes, bons condutores, excelentes condutores de calor, ou isolantes térmicos também. Por quê? Porque, de alguma forma, o ônibus espacial ele precisa de uma proteção, de um escudo térmico, porque você tem temperaturas, por exemplo, num lançamento, que chegam nessa ordem de 1700 graus Celsius. Então, as temperaturas são muito elevadas, tanto no lançamento de um ônibus espacial, como, por exemplo, na reentrada desse ônibus espacial na atmosfera. Então, por atingir altas temperaturas, para um lançamento, por exemplo, você tem as turbinas, além disso você tem um foguete que fica junto dessa estrutura e vai lançar esse ônibus para o espaço. Então você precisa estudar os materiais para poder construir estruturas como essa, de um ônibus espacial. Já ocorreram, durante a história das viagens espaciais, alguns acidentes, e talvez por isso a pesquisa ela tenha sido feita com mais seriedade a partir desses acidentes. Quais foram esses acidentes? Você tem, por exemplo, em 1986, você tem um acidente com um ônibus espacial chamado Challenger. Então, o Challenger ele explodiu no lançamento, nesse ano de 1986, devido a problemas com as anilhas, são anilhas de borracha, chamadas assim. Essas anilhas perderam suas propriedades, elas deveriam contrair e expandir durante o lançamento. Mas no dia estava muito frio, então, num dia de uma temperatura muito baixa, essas anilhas falharam com relação a essa capacidade de expansão e contração. E aí houve um superaquecimento e esse ônibus espacial, o Challenger, em 1986, ele explodiu. Inclusive a explicação sobre o que teria ocorrido com relação ao acidente, ela foi dada pelo físico americano Richard Feynman. Então esse foi um primeiro acidente que ocorreu com relação a problemas de material, problemas com o material utilizado. Um segundo acidente ocorreu em 2003. Em 2003 ocorreu outro acidente com um ônibus espacial. Esse aqui foi o Columbia. O Columbia, outro ônibus espacial. E em uma das viagens, ocorreu o seguinte: no lançamento, o ônibus espacial ele perdeu um material das asas, na verdade aqui embaixo. É um tipo de espuma de proteção feita de carbono. E no lançamento ele perdeu essas espumas. E não houve nenhum problema no lançamento. Só que na reentrada do ônibus espacial, o ônibus, quando entra na atmosfera, ele entra em atrito com o ar. Então esse atrito com a atmosfera aumenta a temperatura. E nesses pontos de falha das asas, que tinha perdido a proteção, a espuma de carbono, então houve também um superaquecimento e o ônibus Columbia também explodiu no ar, na reentrada. Então esses dois acidentes, eles mostram a importância do estudo de materiais bons condutores e isolantes térmicos. Então é uma área muito importante para a ciência, principalmente para a ciência aeroespacial. Então, dada a importância da condução do calor, desse mecanismo de propagação de energia térmica, a gente vai deduzir a lei de Fourier. É uma fórmula matemática que ela calcula a quantidade de calor que atravessa a secção transversal de um determinado material. Essa lei ela foi proposta por Fourier, um físico e matemático francês, que tem várias contribuições na matemática, na física, e uma delas é essa de calcular o fluxo de calor, a princípio de uma maneira experimental,
para a gente chegar finalmente na lei matemática. Então o que o Fourier considerou? Vamos tentar aqui. Vamos imaginar uma parede que tenha certa espessura, vou chamar de ΔX a espessura da parede, e uma diferença, exposta a uma diferença de temperatura. A gente sabe que o calor sempre passa da região mais quente para a região mais fria. Então vamos considerar esse lado aqui quente, temperatura maior, e aqui uma região mais fria. Então a gente tem uma temperatura T1 maior que a temperatura T2. Considerando essa diferença de temperatura, a gente vai existir uma quantidade de calor que vai atravessar essa parede. E essa quantidade de calor, chamada de Q, ela é proporcional, né? A gente observa isso experimentalmente, é proporcional ao tempo. Quanto mais tempo, né, você expor essa parede a essa diferença de temperatura, mais calor vai atravessar essa parede. Portanto, a quantidade de calor é proporcional ao intervalo de tempo. Vou chamar de ΔT minúsculo esse intervalo de tempo. É diretamente proporcional também à área. Então vamos considerar a área dessa parede, essa secção, chamar de área, chamar de A área da parede. Quanto maior a área da parede, mais calor vai atravessar essa parede. E diretamente proporcional à variação de temperatura. Vou chamar de ΔT maiúsculo. Tá? Então quanto maior a diferença de temperatura entre os dois ambientes, maior a quantidade de calor que vai atravessar. Então vamos imaginar uma quantidade de calor atravessando essa parede, feita de um certo material, vou chamar de Q, essa quantidade de calor. E ela é proporcional a esses valores aqui. Inversamente proporcional à espessura da parede. Quanto mais espessa a parede, mais difícil será para a energia passar por ela, o calor. Porque se você aumenta a espessura da parede, você está dificultando, né, a passagem dessa energia através dessa parede. Então, quanto maior a espessura, menos calor vai passar. É inversamente proporcional. Para que a quantidade de calor seja exatamente igual a esses valores, eu vou ter que colocar uma constante de proporcionalidade. E aí eu vou poder escrever que a quantidade de calor é igual, colocar essa constante como sendo K, e esse K é o coeficiente de condutibilidade do material. Térmica. Então, o coeficiente de condutibilidade térmica do material é a constante de proporcionalidade, para que eu consiga escrever que a quantidade de calor é igual a esses valores, ou depende desses valores, né? Então, variação de tempo, intervalo de tempo, área, variação de temperatura e a espessura da parede, ΔX, espessura. Essa espessura pode variar, por exemplo, de 0 até L, que é o comprimento total da parede, por exemplo. E eu vou colocar menos aqui, porque a gente sabe que, por exemplo, a quantidade de calor, ela é sempre no sentido da maior temperatura para a menor temperatura. Enquanto que nessa fórmula aparece esses valores aqui. Isso aqui representa um gradiente de temperatura. O que significa? O gradiente de temperatura, ele aumenta do menor valor para o maior valor. Ou seja, eu tenho um gradiente de temperatura, vou chamar de ΔT, ΔX, que aumenta a cada secção que eu tomar dentro dessa parede, eu vou ter uma determinada temperatura, que ele vai aumentar da menor para maior. Então o sentido desse gradiente de temperatura é para a esquerda, enquanto que a minha quantidade de calor ela acontece para a direita. Então a quantidade de calor tem um sentido oposto ao gradiente de temperatura, por isso que tem menos aqui. Okay? Esse gradiente de temperatura, a gente na linguagem da engenharia, é um vetor gradiente, na verdade. Então ele tem 3 componentes. Então aqui a gente está considerando o eixo X, aqui é a minha orientação positiva. Mas o gradiente de temperatura, eu vou escrever ele assim, ele tem 3 componentes. Então, são derivadas parciais em todas as direções que a temperatura vai variar.
por exemplo, eixo X, eixo Y e o eixo Z. Mas como eu estou considerando apenas o fluxo na direção X, aí eu estou pegando apenas esse termo aqui do gradiente de temperatura. Ok? Outra coisa importante é o nosso sistema aqui é feito de... Nossa parede, né, é feito de um determinado material e ele tem uma condutividade térmica para esse tipo de material. E essa condutividade, ela não varia em todo o material. Em qualquer direção que eu tome, a condutividade térmica é a mesma, ok? Eu vou considerar. Isso aqui é porque vou considerar esse meio como um meio isotrópico, é assim que é considerado. Quando a condutividade térmica não varia em nenhuma das direções, tá bom? Meio isotrópico. Outra coisa importante é que eu vou definir a partir desse ponto aqui, deixa eu copiar mais uma vez, a quantidade de calor, passando o tempo dividindo pelo calor, eu vou definir uma grandeza aqui, eu vou chamar de fluxo de calor. O fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa a parede num certo intervalo de tempo. Então, passando o ΔT, que é o tempo dividindo pelo calor, eu vou obter a expressão, então, K vezes a área, variação de temperatura, sobre a espessura. Eu obtenho essa expressão. E a partir de agora, essa quantidade que eu vou chamar de fluxo de calor, eu vou chamar essa quantidade de φ, é o fluxo de calor. Ou seja, a quantidade de calor por unidade de tempo, que vai ser igual a menos K, condutividade, a área da parede, e a variação de temperatura, dividido pela espessura. Essa é a ideia. Agora, nesse fluxo de calor, ele tem uma característica importante, para que eu consiga achar a lei de Fourier, a expressão da lei de Fourier. O regime é um regime permanente, esse fluxo de calor ele se dá num regime permanente, um regime estacionário, ou seja, o fluxo de calor é constante. Então, se eu tomar uma secção dentro dessa parede, fizer um corte aqui, tomar uma certa área, a mesma área A, né, mas em uma secção dentro da espessura da parede, eu vou, para que eu chegue na lei de Fourier, o regime estacionário, eu preciso dessa condição, que o fluxo de calor seja constante em cada secção que eu tomar dentro da parede, ou seja, eu vou ter o mesmo fluxo de calor, ele vai ser constante, e a temperatura em cada secção que eu tomar, no caso aqui ela está diminuindo, né, para a direita, eu vou ter temperaturas que vão ser diferentes, mas pegando apenas uma secção, numa determinada área, a temperatura nessa área é a mesma em qualquer ponto, mas é diferente em cada secção, ok? Então, esse é um regime estacionário, um regime permanente. Aí o fluxo é constante. A partir dessa condição, eu posso integrar, vou pegar esse termo aqui, esse gradiente, para que eu consiga integrar dentro da espessura total da parede, de 0 até L, eu vou escrever isso aqui para uma secção dx, né, tomada dentro da parede, aqui, dentro da espessura total da parede. Eu vou chamar esse termo aí a uma determinada temperatura, dt, vou chamar de dt dx. Então, o meu gradiente de temperatura fica escrito dessa forma. Vou passar o dx multiplicado para cá, pelo fluxo, e a minha expressão vai ser reescrita dessa maneira, dt. Eu vou integrar na espessura do comprimento de 0 até L, que é a espessura da parede, e vou integrar na temperatura, desde a temperatura inicial até a temperatura final. Então, o fluxo é constante, sai da integral em dx,
Esse dx varia de 0 até L, que é a espessura da parede, 0 até L, e menos K a constante, a integral em dt, que é a temperatura, que varia desde a temperatura T1 até uma temperatura T2. T1 a T2. Vou apagar essa parte aqui para terminar a nossa dedução. Essa integral em dx vai dar x de L, limite superior menos limite inferior, então vai ficar fluxo de calor L menos 0 igual menos K vezes A, que é constante. A integral em dt, que é a temperatura, vai dar T limite superior menos limite inferior também. E finalmente eu vou poder escrever fluxo de calor, que vai dar L menos 0 dá L, L passa dividindo. Esse menos aqui, da definição de fluxo de calor, oposto ao gradiente de temperatura, né, pode passar para dentro do parênteses. Então vai ficar condutividade, área da secção, T1 menos T2, a gente troca aqui, né, multiplicou por menos 1, temperatura maior menos a temperatura menor, T2. E a espessura, que é o comprimento total da parede, passa dividindo. Então, finalmente, você tem a expressão da lei de Fourier, considerando um regime permanente ou dito estacionário, onde o fluxo de calor que atravessa cada secção é constante. Ok? Então, temos aqui a expressão que a gente queria provar. Ok, então... Valeu.